E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Do ex. Ai. Vamos falar do ex primeiro? Paulo Souza, espera um pouquinho, Diego Alves também, porque é o seguinte, informação do jornal A Bola de Portugal. Nesta sexta-feira, Jorge Jesus encaminhou um acordo com o Fenerbahçe. E a imprensa turca diz o seguinte, ele pediu ao Fenerbahçe a contratação, sabe de quem? Quem? Gabigol. Ixi, Maria. Vai cair o queixo, hein? Cai, Pascoal. Gabigol. Ele pediu a contratação do Gabigol e o Fenerbahçe prometeu a ele se esforçar ao máximo para tentar contratar o Gabigol, que é uma missão difícil. Quanto vale no mercado de meio de ano? Rapaz, o Flamengo pagou por ele 18 milhões de euros. Pô, então venderia por um valor superior a isso. Você já tem um ponto de partida aí. 18 milhões de euros. Não venha com menos que nem uma chance. Não. E o Pedro tá gostando desse negócio. Meio do ano a gente conversa, pode ser isso. Passou titular, né? Beleza. A relação do Jorge Jesus com o Gabigol, realmente ela é incrível. Sim, vou lembrar de algo que aconteceu faz um bom tempo, né? Que é a Bola de Prata, depois daquela campanha espetacular de 2019. E você olhava ali nos bastidores da Bola de Prata, assim, não é que o Gabigol fazia questão de estar ao lado do Jorge Jesus. Você podia estar circulando onde você quisesse. Jorge Jesus sentou para esperar o Gabigol do lado dele e aquela conversa e a resenha. Então, assim, a proximidade é realmente... de um treinador, é mais do que um treinador. Ali tem um lance de uma amizade, de um carinho, de um cara que conseguiu realmente extrair do Gabigol o máximo. E o Jorge Jesus disse numa das várias entrevistas que ele deu, que ele já tinha solicitado a contratação do Gabigol antes de chegar ao Flamengo, quando ele estava, não sei se no Sporting. Aí ele foi para o Benfica. Então é o seguinte, o Gabigol não é um jogador que ele conheceu ontem. Ele vem acompanhando e quando eles se encontraram, realmente teve uma liga incrível. Bom, acho natural. Eu vou para um time, eu posso trazer jogador? Quem que você quer? Agora, se colocando no lugar do Gabigol, né? É uma boa para o Gabigol sair do Flamengo e ir para o Fenerbahçe? Essa pergunta do Mauro é boa. Eu quero saber por que ele precisava falar isso antes. Até porque ele não assinou, ele vai assinar. Na verdade, ele não falou, não. Fala a bola. O Mauro Naves, lá da Turquia... com as fontes dele, os contatos dele, é que colocou lá na imprensa turca. O Jorge Jesus não falou nada. E sabendo da boa relação que ele tem com o Gabigol, do que eles construíram juntos e tal, a imprensa turca diz que ele teria feito esse pedido. Tragam o Gabriel Barbosa para cá. É isso que eu quero te dizer. Claro que ele falou para os caras lá. Só que ele nem assinou. Ele vai assinar amanhã, que é sábado, desde que o Fenerbahçe faça pelo menos um ponto no jogo que tem, que aí vai entrar na Liga dos Campeões. Que dia é hoje, hein? Dia 20? Dia 20. Dia 20. Chegou o dia 20. É o dia 20. Que acaba o vínculo com o Benfica. Só que amanhã não é só porque um dia seguinte já e vai assinar. Tem muito a ver com esse ponto. Que o Fenerbahçe deve conseguir, precisa de um ponto pelo menos, no jogo que vai fazer amanhã, para garantir a Liga. E ele falou, vou esperar para ver se o time vai para a Liga. Mas aí ele chegou lá e já falou de Gabigol. Gabigol, se puder trazer... Podia falar segunda-feira, terça, depois, já assinei, agora sim e tal. Não. Parece que aí vazou. Que vai repercutir aqui. Mas se eu responder na outra pergunta, não acho uma boa, não. Mas melhor é ser vitorioso aqui no Flamengo mesmo. Como reverbera aqui no Brasil essa mas lógico. do Jorge Jesus? Do JJ, Será que ele pediu só o Gabigol? Não, ele pediu uns 5 ou 6. Vocês lembram quando ele voltou para o Benfica, assim, que falaram que ele pediu o Gerson, o Bruno Henrique, lembra disso? Isso. Quando ele foi para o Benfica, também teve essa história, não. né? Ele não pediu mal, não. Ele tá O Gerson pedindo. Claro. O Gerson levou Mas na oportunidade eles não foram. Levou a oportunidade eles não foram. Cebolinha foi. E pediu, o Cebolinha foi. Então é isso, minha gente. Para você... Pediu o Pedrinho estava lá. Não pediu o Pedrinho estava lá. Mas ele cornetou. Mas para você que é rubro-negro e que sonha com a volta de Jorge Jesus, fique sabendo, isso está cada vez mais distante neste momento. E a sua realidade, torcedor do Flamengo, neste momento, é qual? Paulo Souza é o técnico do Flamengo. Está no telão aqui do ESPN-FC, o nosso romântico, que é o sósia do Mauro Naves. Né? E com um fado ao fundo, eu vou contar aqui uma história que tem um certo drama.
Todos nós sabemos da situação entre Paulo Souza e Diego Alves, a coletiva que ele... Amália, por favor, Amália, toca a música. Não queiras gostar de mim. Sem que eu te peça. Pode falar, Sem que eu te peço. não queiras gostar de mim sem que eu te peça. Vai lá. Tem a ver. Olha só. O negócio é o seguinte, Paulo Souza e Diego Alves. Desde quando Paulo Souza e a comissão técnica dele, quando essas pessoas chegaram ao Flamengo, não há um bom relacionamento com o Diego Alves, que foi colocado como uma terceira opção como goleiro. Após o jogo, do meio de semana, o Paulo Souza deu aquela declaração que o Diego Alves teria conversado com o Bruno Spindel e dito que teria condições de jogar. E o Diego Alves negou isso, quer um pedido, esclarecimento público por parte da direção do Flamengo, uma retratação do Paulo Souza. O detalhe é o seguinte... Internamente no Flamengo, o ambiente não é bom, não poderia ser diferente, mas existe um consenso nesse momento. Não precisamos ser amigos, mas temos que ser profissionais. Vamos trabalhar juntos para que isso não atrapalhe o Flamengo num jogo decisivo amanhã do campeonato contra o Goiás. O Diego Alves continua se recuperando da lesão no pubis e não será relacionado para o jogo de amanhã. Mas essa semana foi muito agitada e colocou uma pressão ainda maior no jogo contra o Goiás. Um resultado positivo é fundamental para o Flamengo melhorar no Campeonato Brasileiro e para Paulo Souza ter tranquilidade. O mais curioso é que o Flamengo vem de uma grande vitória na Libertadores. Venceu a Universidade Católica 3-0 e está classificado. Mas a paz não existe internamente no Flamengo, companheiro. Mas, com todo respeito a toda essa movimentação, meu pai falava o seguinte, meu avô falava o seguinte, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Exato. Então é o seguinte, quem é que tem a rédea disso aí? Esse é o detalhe. Quem é que controla isso? Está sem controle? O que está acontecendo com o Flamengo? Cadê o Marcos Braz, que é um cara que tem controle desse tipo de coisa? O que está acontecendo? Cadê o presidente do Flamengo? Vocês perderam o controle do futebol? 4 jogadores vão fazer reunião com o treinador? Não estou entendendo isso aí, está muito esquisito. Está muito estranho isso aí, muito estranho no futebol, muito estranho. Isso me parece que já é um negócio... A gente, na gira do futebol, se chama fritura. Na gira do futebol se chama fritura. E não tem ninguém que controle esse tipo de coisa. Exato. O jogador faz reunião e vai lá e não, porque você tem que... Como que tem que pedir o quê? Exigir retratação? Isso. Há uma hierarquia. E as pessoas não estão respeitando hierarquia. Desculpa, está faltando controle. E amanhã, Pascoal, após o jogo... E não está antes, marcada como queria inicialmente o Diego. Exato, E a gente depois do falou, não vai jogo, ser pós, coletiva com Paulo Souza, Marcos Braz e Bruno Spindel. Depois do jogo, independentemente do resultado. Eles estão esperando uma vitória. Então, depois do jogo, com vitória... Tem um negócio no futebol que resolve tudo, chama gol. Né? Gol resolve tudo. Então, você tenta um ambiente mais favorável. Agora, tem que ganhar, joga em casa. Tem que combinar com o Goiás também, né? Tem isso. Vira com o adversário aí, né? Assim como o Flamengo, eu acho que eles vão ganhar. Eles estão acreditando nisso. Agora, no Flamengo, assim, se todos os goleiros, se o departamento médico e o físico disserem para o treinador, todos os goleiros têm condição de jogar. Qual é a escala hierárquica dos goleiros hoje? Você tem o Hugo para disputar os campeonatos e o Brasileirão, né? E tem o Santos, que é o Santos para disputar as Copas. É um goleiro que costuma... Mas o Santos está machucado. Mas se hora que estiverem todos bem... Santos nas Copas, Hugo no Brasileiro. Um goleiro até que já foi convocado. Sim, não é o goleiro que vai para a Copa, mas é um goleiro que está no radar de comissão técnica. Hoje, o Diego é o terceiro goleiro do Flamengo. É uma crise gerada pelo terceiro goleiro, né? Que não é a primeira. Lembre-se de 2018, Dorival Júnior, né? O outro fato é o Flamengo é muito grande. Então, qualquer faísca é um baita de um incêndio no Flamengo. Se isso tivesse acontecido num time com que tem poucos torcedores, não seria debatido, porque quem tem 40 milhões de torcedores, tudo é muito maior.
aí tem que ter um controle interno muito grande. Não é de abafar a crise, mas é de chegar e na hora que necessário, tem que ter uma voz, e não é só do treinador. O futebol do Flamengo não é feito só pelo treinador do Flamengo. O futebol do Flamengo tem dirigentes. E esses dirigentes precisam se manifestar, apagar incêndios e, em alguns momentos, sentar ali para dar entrevista e não precisa esperar o sábado. O presidente do clube não precisa ir toda semana no vestiário. Não, mas tem dia que ele precisa ir. Tem dia que ele tem que estar lá. Ele não precisa abrir a boca. O vestiário sabe por que ele está lá. Então, o futebol tem algumas coisas que elas fazem parte do contexto. E nisso você não olha no Flamengo. Esse negócio de deixar o treinador com a bucha toda é muito normal no Brasil. Todo mundo sai, porque é o seguinte, internamente estão todos trabalhando, perfeito. Mas como é que é a sua comunicação com 40 milhões? É complicado. Ela tem que ser ótima, não pode ser boa. Tem que ser ótima, extraordinária, maravilhosa. E não é o caso. Principalmente nas crises. Porque no momento está tudo bem, ô João. Aí vai no embalo, Mas ele Mauro Naves, e aí? Né? Não, ele teve lá no Ninho, o Landino. Ele não participou daquela reunião que foi a mais famosa do Diego, o Paulo Souza. Everton Ribeiro, Davi Luiz, Diego Ribas. Levou isso e parece até que o Paulo Spindel. Souza gostou muito dos posicionamentos do Diego Ribas. Achou que ele é um líder mesmo, etc. Mas ele teve lá ontem e ficou esperando outras reuniões, ontem foram várias. E ele e o Landim é que definiu esse trio aí para dar entrevista. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente o Paulo Souza vai dizer que também colocou mal algumas palavras e tal, porque ele também não pode ficar mal com o Spindel, não é só com o jogador. Porque ele disse que recebeu essa informação do Spindel. Sim. Ele disse, não é isso que ele disse? Ele vai ter que mostrar como ele colocou mal isso. O Spindel é o pivô da crise, porque pivô. ele falou para o Paulo Souza o que o Paulo Souza disse, Isso. e o Diego Alves disse que não falou aquilo para o Bruno Spindel. Então o Bruno vai ter que explicar. Como é que o Paulo Souza vai dizer assim, não foi o Spindel que me falou, porque ele não quer ficar mal? Vai ficar difícil ele falar isso. Ele vai tentar pôr panos quentes, mas ele etc. já disse na outra entrevista que ele recebeu a informação do Bruno Spindel. Sim, mas agora ele vai chegar lá e falar, então, isso explica isso. Aliás, vamos ver o que ele falou? Vamos relembrar? Vamos. O momento que, após a vitória E contra amanhã a ele vai dizer que se Católica, colocou mal aí, vamos ver. em 25 segundos gerou essa turbulência impressionante no Flamengo. Veja aí. Você falasse também do Diego Alves. É verdade que ele se colocou à disposição, ele tinha condição de ser relacionado. Que você falasse um pouquinho dele e do seu planejamento para ele do restante da temporada. Aqui os processos não são assim. Os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia. Desde o jogo do Botafogo. Por isso, não podia estar relacionado. E aí gerou toda essa balbúrdia. Mas tem algo estranho nessa fala aí? O treinador que diz que o jogador para jogar precisa treinar. Esse trecho aí ele está certíssimo, não tá? O estranho era, o jogador não treinou, mas comigo ele joga. Eu acharia isso estranho. Existem processos, ele falou, e o processo precisa estar treinando para poder jogar. Se você está sem voz, você não tem condição de fazer o programa. Não, sim, claro. Mímica. O problema foi quem falou para ele, se é que falou, que o Diego teria dito que estava pronto, porque a história é aí que põe o Spindel no meio da parada. Ele foi lá no meio... Porque ele fala também, o Paulo, não adianta falar com o diretor que tá bem. Aí ele coloca o Spindel na cena. Né? E aí ele fala assim, e ainda fala, ironiza, ele fala assim, mas o cara tá bem de uma hora para outra só porque encontrou o diretor, porque pubs é uma coisa complicada, não treinou. Aí que ele entra, não treinou até agora, os processos não são assim. Mas ele bancou que teria recebido essa informação do Spindel. Então, amanhã ele vai ter que, ele e o Spindel se explicarem ali. Se tem um processo, dentro desses processos aí, primeiro que o jogador tem que treinar para jogar, acho isso básico. E ele falou numa boa, né? Ele não sai do todo. Ele é um cara ponderado, equilibrado. A outra é a seguinte, né? Se o jogador está disponível, existe uma comissão técnica para saber disso. Ele não precisa... A comissão técnica está no dia a dia sabendo se ele tem condição ou não. Se ele saiu do departamento médico para o trabalho fisiológico, para o trabalho físico, para ser entregue para o treinador. Isso, tem uma hierarquia, então tem passo a passo. Isso é passado para o treinador todo dia. O treinador todo dia sabe a condição do seu time. Não é a diretoria que precisa saber. Eu digo, se isso aconteceu, dá errado. Eu não... Imagina aqui dentro, eu encontro o presidente da Disney e falo para ele, quero fazer aquele programa lá. Caminhos tortos, é verdade. Fala assim, cara, desculpa, não é comigo que você tem que falar isso. Meus amigos, estamos terminando o programa e a provável escalação do Flamengo para amanhã. Atenção, o Flamengo tem precisa... Novidades? Tem novidades.
D. Davi Luiz está de volta. E deve jogar. Por quê? Rodrigo Caio, que foi muito bem contra a Católica, faz parte do planejamento ele não jogar seguidamente para não sobrecarregar. Então ele deve ficar no banco e o Davi, que estava fora, volta ao time. Hugo, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas. William Arão, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É o provável Flamengo amanhã com Davi Luiz na vaga de Rodrigo Caio. E o Hugo vai jogar, não é, Hugo não é o gol. Diego? Não, o Diego não foi nem relacionado. Pois é, claro. Que ainda não passou pelo processo de treinar e etc. Vai botar o time Como não ia inteirinho, jogar seu João. também, mesmo que ele tenha dito, e ele está dizendo que não, queria retratação, que não disse que estava disponível, mesmo se estivesse disponível, não ia jogar, porque logo depois do jogo anterior, o Paulo Sousa já tinha bancado o Hugo. Agora vamos ficar atentos, de olho no comportamento do time do Flamengo amanhã no gramado, hein? Como será que toda essa confusão durante a semana vai influenciar na postura do time amanhã no Maracanã? Será que o Goiás vai pagar pelo que não fez? Estaremos acompanhando tudo e no Sport Center amanhã a repercussão de Flamengo e Goiás e de todos os jogos da rodada. Muito obrigado, Calçado. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.